paz do Senhor aos meus amados e queridos irmãos que estão reunidos nesses dias na Casa de Pão para pensar um pouquinho naquilo que foi nos ensinado na terça profética. E nós, nessa terça, Alex, nós tivemos essa palavra maravilhosa do pastor Valdoir sobre João Batista, sobre Pedro e sobre Elias. Ele traçou um paralelo muito incrível, né? E falou sobre crise na fé. E o que me chamou muita atenção, né, que a crise vem para todo mundo. Independente de eu ser cheio de Deus ou não ser cheio de Deus, a crise vem. Tem um momento que nós passamos por aflição, por angústia, né? Mas o pastor foi muito feliz nas colocações que ele colocou, né, sobre nós. E antes de eu dar a oportunidade para o Alex, que está cheio ali de comentários, eu anotei algo muito importante sobre João Batista, sobre Pedro e sobre Elias. Eles tiveram experiências com Deus. Por isso, eles tiveram condição de testemunhar e propagar Jesus mesmo passando por crise. Então, nós que temos experiência com Deus, assim como João Batista, assim como Elias e assim como Pedro, nós podemos propagar o nome do Senhor Jesus. Vamos passar por crise? Vamos. Vamos passar por dificuldade? Vamos. Vamos passar por incertezas? Vamos. Mas a nossa experiência com Deus nos dá esse respaldo para nós continuar falando do amor de Deus. Não é, Alex? Boa noite, pessoal. A paz do Senhor a todos. É uma alegria a gente estar mais uma vez no painel aí com o irmão Leonel. Realmente, né, foi assim, foi tremendo. Foi, né? Tremendo. Foi incrível. Foi tanta anotação que a gente foi uma ministração assim aqui completa, né? Como está sendo todas as outras, né? E como o senhor falou ali que o pastor colocou 3 exemplos, né, de grandes homens que estão na Bíblia ali. E uma coisa que me chama a atenção, irmão Leonel, assim, que a gente abre a Bíblia e lê as passagens, lê ali o que está escrito sobre homens que tiveram experiências grandes com Deus, com Jesus, como foi Elias, foi João Batista, foi Pedro, que caminharam com Jesus. Olha assim, a gente fica olhando assim, mas não é para nós. Sabe que é algo assim que acontece muitas vezes comigo, irmão Leonel, e talvez com muitas pessoas, da gente pensar assim que para eles, parece que a gente transforma eles em super-homens. Eu não sou para isso. E algo me chamou a atenção, teve um momento ali que tocou no meu coração. Principalmente ali no finalzinho, quando nós estávamos orando. A preocupação que Deus tinha com esses homens tem com nós também. A mesma preocupação. A mesma. Nós não mesmo cuidado. O mesmo cuidado. Nós não somos diferentes deles. Mas algo que o senhor colocou, essa anotação que eu também coloquei aqui, quando temos experiência com Jesus, temos condições de anunciar o Evangelho. Como é que a gente vai anunciar alguma coisa que a gente não conhece? Então precisamos ter uma experiência e conhecer. E sobre as crises de fé, que vem em todo mundo, vem para nós também. E talvez a gente fique olhando assim, Manuel, nesse momento que a IAD está vivendo, nesse momento que Deus está usando tremendamente homens e mulheres, cheios do poder de Deus, como o pastor trouxe ali, trazem ministrações, são usados na mão de Deus, em todas as áreas. Algo nos traz assim, é provável que muitos irmãos, muitos de nós, vamos passar por esse momento de crise de fé. Sabe, eu comecei a analisar aquela ministração ali, porque todos eles passaram por esse momento, né?
Olha o que João Batista anunciou Jesus com um poder, com uma autoridade, nem um pouquinho ele mesmo estava duvidando. Será que é? Será ou tem outro? que é, né? Ou tem outro? Elias, fazer o que ele fez. Eu comecei, como diz o Lucas, fazer aquele filmezinho. Elias sentado lá, debochando do pessoal ali. De Baal. Né? E ele olhando aquilo ali com a certeza, ele deixou até primeiro que fosse, né? Com aquela certeza. Porque senão Fogo desce do céu. se ele fosse primeiro, não teria graça nenhuma, porque daí não provaria, eles nem iriam ver. Mas ele deixou que eles tivessem a oportunidade de provar primeiro. E simplesmente ali, depois de uma ameaça, o que seria aquela ameaça? Será que é o mesmo Deus que fez tudo aquilo ali, que usou ele para fazer, não teria condições de guardar ele? E ele foge. João Batista duvida. Pedro, um homem que era Pedro, Nega. andou com Jesus, viu os feitos de Jesus e simplesmente nega. É algo tremendo. Simplesmente ele tem aquela crise de fé, né? E Então, a gente vê isso, né? E os três. João Batista, Jesus testemunha dele, né? O pastor fez esse trocadilho. Olha, depois da crise de fé de João Batista, o próprio Jesus testemunha que nascido de mulher não seria nenhum maior que João Batista. Elias, ele fez retornar para ungir reis depois do momento de crise. E Pedro mandou que ele apacentasse o rebanho. usou com mais poder ainda. Com mais poder. Então, gente, você que está na casa de pão, que quem sabe por um momento de crise, de dificuldade, até duvidando da tua chamada, será que realmente eu sou chamado? Não acontece as coisas comigo? Parece que a minha oração não está sendo ouvida. Será que Deus se preocupa comigo? Deus não leva em conta isso aí. Ele, pelo contrário, ele vai nos usar em um momento específico com muito mais poder que antes, se nós continuar na nossa caminhada, na nossa jornada. Não podemos desistir, né? Não podemos desistir. O João Batista mandou saber, não desistiu não. Eu, na minha convicção, é Jesus, mas eu tenho que certificar. Então, gente, você que está na casa de pão, você que está passando, quem sabe, por um momento de crise, de dificuldade, achando que não tem mais jeito, olha para a vida de Pedro, olha para a vida de João Batista, olha para a vida de Elias, e eu friso mais um, olha para a vida de Davi. Davi fez coisas erradas. Além da crise, ele se escondeu, ele foi para as montanhas, ele sumiu, né? E Deus diz que ele é um homem segundo o seu coração. Então, usa as crises para crescer. Usa os momentos difíceis para crescer na presença de Deus. A gente pensando ali, Leonel, assim, ó, vendo que o pastor trouxe uma frase, né? Para nós, quando nós estamos testemunhando de Jesus, quando nós não estamos na crise, quando testemunhamos de Jesus, devemos ser estimulantes para quem está ouvindo. Temos que testemunhar com fé o nome de Jesus. Esse momento a gente está seguro, está testemunhando o que Deus está fazendo, que Jesus salva, que Jesus liberta. Temos que ter a fé, né? Mas como Elias, devemos ter coragem quando testemunhar. Tem que ter essa coragem. Intrepidez. Tem que ter essa coragem. Mas também eu acho algo que nós temos que ter. Coragem para reconhecer a nossa crise de fé. Humildade. Humildade, chegar na presença de Deus. Eu começando assim, ó, o que levou esses homens a ter essa crise de fé? Comecei a pensar assim, o que levou esses homens a ter esses momentos? Então a gente fica pensando assim, eu fiquei analisando, quantos que a gente conhece que teve essa crise de fé e infelizmente não tiveram a humildade de reconhecer. Porque quando acontece isso com a gente, a primeira coisa que devemos ter,
é ser transparente com Jesus. Não tem outra coisa para nós fazer. Não tem como nós mentir para o Senhor Jesus. Não tem como nós esconder as coisas dele. Temos que ser transparente, colocar na presença dele e saber assim, ele não desiste de nós. Amém. Ele não desiste, ele vai estar sempre pronto para lutar por nós. Né? Nós somos preciosidade. Meus queridos, então nós queremos deixar você agora com o restante na Casa de Pão. Vocês meditem sobre essa palavra, sobre, quem sabe, tu precisa de oração aí. Abre o teu coração para o teu pastor da Casa de Pão, para o teu irmão de confiança e orem junto, né? Nós aqui, ó, nas nossas crises de fé, nós temos orado junto, né? Sim. E Deus tem nos dado a vitória. Então tenha uma boa Casa de Pão, uma boa noite, que pense sobre isso. Deus não desiste de nós, mesmo nos momentos de crise. Amém.